Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, A Cura do Corpo através da Cura da Alma. E como vocês podem ver, já tenho aqui a minha convidada. A Teresa vai nos falar sobre a astrologia, sobre os astros, sobre as informações que os astros nos podem dar. E eu desde já tenho que agradecer imenso, porque isto é a segunda vez que nós estamos a gravar este podcast. Já tivemos esta conversa, provavelmente isto hoje vai ser uma coisa diferente, porque isto é tudo de forma natural e espontânea, mas é a segunda vez que nós estamos a gravar esta conversa, só que a primeira vez só a Raquel é que aparece no vídeo e não pode ser. Portanto, estamos a regravar de novo esta conversa. Passo já a palavra à Maria Teresa. Muito obrigada por estar aqui. Sempre com muito gosto. E por todo o conhecimento que nos vai passar, vamos falar sobre a astrologia, sobre os astros, sobre as fases que os astros nos devem guiar para um lado ou mais para o outro lado. Vamos já falar sobre isto tudo. A primeira pergunta é: quem é a Maria Teresa? Então, E as boas-vindas, pronto, temos a cadelinha. Como é que chama a cadelinha? chama-se Licinha. Solicinha? Licinha. Pronto. Elas pensavam que ela era um rapaz e chamaram-lhe Lices. E ela, como não é um rapaz, é uma rapariga, passou-se a chamar o Licinha depois disso. Então, mas quem lhe pôs o nome mas não como percebeu? ladra com essa voz, eu chamo-a sempre Maria Callas. Maria quê? Maria Callas. Maria Callas. É este ladrar potente, não é? Cada vez pior. Mas espera lá, vamos voltar ao cãozinho. Então, mas quem pôs o nome ao cãozinho não percebeu que era um menino e não uma menina? Não, é uma menina. Acharam é que era um menino quando ela nasceu e puseram-lhe o nome de Ulisses. Ok, pois, ok, ao contrário. Pronto, está Ao bem. contrário, mas ela é uma rapariga. E, Pronto, é uma portanto, menina. pode ser que agora tenha ido descansar e que já não haja mais barulho. Mas pronto, se houver, não há problema. Mas, pronto. Então, quem sou eu? Eu sou uma mulher que nasceu há muitos anos atrás já, e que nasceu numa família muito grande, que teve um pai cientista que a ensinou sempre a importância dos astros e do diálogo e da energia que nós, estando dentro de um sistema, recebemos e emitimos, não é? E o grau que esta energia, de importância que esta energia tem para nós, da maneira como nos afeta e como nós devemos olhar. E, portanto, eu nasci numa família enorme, fui uma criança, graças a Deus, felicíssima nessa família enorme. Depois tirei o curso de gestão. Do curso de gestão fui fazendo um percurso não muito linear e cheguei a uma altura da minha vida em que estava a administrar um hotel. Foi uma experiência que eu adorei, estar no turismo e onde me realizei muito e onde espero voltar um dia destes, se Deus quiser, mas com uma coisa minha. Até que chegámos a 2019, eu faço 50 anos, e nesse dia eu tive absoluta consciência de que metade da minha vida estava cumprida, e das que até passo um bocadinho da metade, e que sejam muitos anos, mas que aquela coisa que nós temos aos 20 anos, se não der certo vou fazer diferente, muda radicalmente. E nós começamos a pensar, já não há muito espaço, não é, para haver aqui tentativas de erro. Então, pensar quem de facto sou eu e o que é que eu quero para cumprir a minha vida. Porque a pior coisa que me podia acontecer era olhar para trás e perceber que tive tantos anos de vida, se Deus quiser, e não cumpri a vida,
ou não vivi, ou perdi muitas oportunidades, ou não gostava de ter esse acerto de contas comigo mesma no fim da minha vida. E, portanto, começa todo um caminho novo. Com a pandemia, eu fico sem nada, sem emprego, e comecei a mudar de áreas, estávamos a falar do coaching, por expansão de consciência, por melhorar o meu autoconhecimento, perceber exatamente quem é que eu sou, o que é que eu gostava mesmo à séria de deixar como marca no mundo. E nesse caminho volta, regressa à astrologia, através das mãos da Catarina Antunes, que é astróloga, e que faz uma leitura, explica-me o que é que estava a passar, que trânsitos é que eu estava a ter no meu mapa natal. E, portanto, eu comecei a perceber a importância disso. E então entrei nesse conhecimento, nesse autoconhecimento, acabei por fazer o curso de astrologia, desta vez com outra grande astróloga, que é a Bárbara Bonvalot, e que tem um curso maravilhoso a decorrer outra vez, e com quem foi aprendido. Então, portanto, eu sou aprendiz ainda, muito aprendiz. A astrologia é aquela coisa que quanto mais se estuda, mais consciência tem do que não se sabe e do que falta ainda saber. Eu acho que em todas as áreas nós somos sempre aprendizes, porque nós acharmos que sabemos já tudo, independente dos anos que já temos na área, eu acho que é só. Claro que não sabemos. Sim, porque há sempre alguma coisa para aprender, há sempre. Mas, Sempre, sempre. mas, mas até a Maria Teresa entrar mesmo na formação da astrologia, entre o seu pai lhe dar já a formação entre aspas, ou o gosto pelos astros, e até tirar a formação, estava completamente desconectada desse mundo ou sempre teve de alguma forma conectada, via o seu, sei Eu lá, tive os. sempre um bicho, não é? Porque, para além disso, eu tinha uma tia minha que era amiga da mãe da astrologia em Portugal, que era a Maria Flávia Monserrat, e aqui presta a minha homenagem, que foi uma grande senhora, e que dizia que a astrologia era a linguagem, é uma linguagem, a astrologia é uma linguagem, que era a linguagem de Deus para connosco, e portanto, que era uma coisa muito bonita. Mas eu, naquela altura e na minha adolescência, achava tudo muito esotérico, achava tudo muito alucinado. Eu reconheço hoje que não dei sequer metade do valor que devia ter dado e que devia ter aprendido logo nos meus pais. E, portanto, achava aquilo tudo muito esotérico e muito alucinado. E agora, e depois naquelas idades, nós não percebemos a astrologia como uma linguagem, não é? Nem percebemos este simbolismo, nem percebemos a conversa, nem percebemos a matemática, porque a astrologia é uma coisa matemática. E, portanto, o que era para nós a astrologia naquela altura? Era o horóscopo, não é? Que diz aquelas barbaridades que nem sequer é feito por astrólogos muitas vezes. E, portanto, um, era isso e eu não ligava muito, não é? Eu acho que nós todos passamos por estas descrenças e até por brincar, olha com o horóscopo, não é? Pronto. E depois, agora não, agora tenho uma outra consciência da importância da linguagem que é a astrologia, porque nós percebemos o que se passa e conseguimos ver muito para além daquilo que é aquilo que nós já conseguimos perceber ou notar, e daí a importância, e portanto é outro grau, não tem. Eu lembro-me na primeira conversa que nós tivemos, achei uma coisa super interessante, porque eu não sabia na altura que o pai da Teresa era físico, certo? Era físico, era geofísico e era meteorologista, e era especializado em ciências da atmosfera. E achei super interessante como é que alguém de ciência depois se liga e acredita em coisas que não são tão friendly science, digamos assim, porque Eu, eu eu, acho que a ciência em geral, não estou a falar de todos, mas em geral a ciência põe um rótulo a tudo aquilo que não é cientificamente explicável, que, que é um bocado anulável, que não. bem, Então, saber que há pessoas da ciência, como acredito que haja médicos, como acredito que hajam pessoas de coisas que realmente é preciso um estudo e uma prova, mas que acreditam que há coisas que não há explicação e que há uma força externa a todos nós, que acreditemos ou não.
que seja o nome Deus, universo, energia, o que quer queiramos chamar, mas o facto de nós percebermos que nós somos uma partícula tão pequenina num universo tão grande, acho que isso é tão fantástico. Bom, vamos lá ver uma coisa. Nós quando falamos em ciência, não é? Estamos muito focados naquilo que é as ciências exatas, porque a astrologia é muito matemática. Por exemplo, nós temos falado muito este ano em nodos lunares. Os nodos lunares são pontos matemáticos. Portanto, a astrologia é muito matemática. A mesma maneira como se faz um mapa e como se desenha um mapa é matemático, porque é uma circunferência de 360 graus dividida em 12, que são as 12 casas, e que portanto, cada bocado tem 30 graus, né? Cada casa enche 30 graus. E, portanto, agora, nós quando falamos em ciência pensamos sempre nas ciências exatas. É na matemática, na física. Na biologia. Então vamos perceber, as ciências exatas o que é que fazem? As ciências exatas testam hipóteses que depois se vêm confirmar ou não. Mas a ciência, para além de viver da dúvida e da interrogação, né? Portanto, um cientista tem que estar permanentemente a desconfiar, a interrogar-se e a perguntar-se porquê. É o caso de quando Newton descobre a lei da gravidade, não é? Porque é que esta maçã caiu de uma árvore? Que força é que a está a puxar? A mesma força que nos mantém em pé. E, portanto, nós pensamos nisso, mas essas ciências acaba a resposta aí. Só que os factos não acabam aí. Não é? Quando eu faço um clone, levantam-se múltiplas questões. A ciência só tem que saber como é que faz a colonização. Agora, é ético fazê-lo? Portanto, abre-se toda uma outra discussão. Mas, por exemplo, se nós falarmos em economia, que é outra ciência que eu aprendi, a economia vive de expectativas. A economia vive da confiança que os agentes económicos. Portanto, não é uma ciência exata. E nós estamos a assistir neste momento no mundo a uma grande transformação económica onde se prova que a economia não é uma ciência exata. Quando nós temos uma. E a economia baseia-se, não é? Em que os agentes económicos escolhem de forma racional. E nem sempre escolhem. Não é? Há aí um vídeo no YouTube de uma pessoa que se gaba de ter vendido uma garrafa de água por 1000 euros. Uma coisa que custa 10 cêntimos foi vendida por 1000 euros. Portanto, há um envolvimento emocional para alguém, na minha modesta opinião, deviam ser os dois presos. Um porque é burro e comprou uma garrafa de água por 1000 euros e o outro porque é vende. Mas a questão é esta, é eu consegui criar uma emoção, portanto, ele deixou de ser racional, a economia também não é uma ciência exata, não é? E, portanto, agora a astrologia, para mim é uma linguagem, nem se trata de uma ciência, ou seja, os planetas têm uma determinada energia, têm determinadas características e na relação uns com os outros provocam energias e condições. Eu também não sou determinística, ou seja, a astrologia não é uma coisa determinística, agora porque há uma quadratura vai acontecer não sei o quê. Não. Estão criadas as condições para que... Agora, tudo vai depender de mim. A que tipo do planeta é que eu me vou ligar? Há um planeta que é fabuloso, chamado Marte, por acaso é regente do meu signo solar e do meu ascendente, e Marte está sempre associado à guerra, à espada, ao corte. Né? E é verdade, ele é isso tudo. Mas ele também é a ação. E não há nenhum outro planeta para a ação. E se não for Marte, nós somos inertes. Ele dá-nos, mesmo esta retrogradação que ele vai ter agora longa, que vai se iniciar no domingo que vem, em Gêmeos, mas Marte é a ação. Então, a que arquétipo deste planeta é que eu me quero ligar? Eu própria, que eu tenho, como disse o meu regente, duplamente, do meu signo solar e do meu ascendente, muitas vezes, quando percebo que há condições para que os gatilhos estejam formados para qualquer coisa, explotar um gatilho e dizer o que não quero, tenho mais cuidado, contenho-me mais, penso, não, então, isto é mesmo assim ou estamos neste gatilho. Agora, não são determinísticos portanto, nós temos que saber o que é que vamos fazer com as condições que estão criadas. E estão criadas condições no céu que não são fáceis. Este mês é um mês
iniciámos ontem a season de Escorpião, e portanto Escorpião é um signo muito intenso, é o meu ascendente. É um signo de uma intensidade muito grande, é um signo que vai lá abaixo, não é? Vai ao mundo que nós não queremos enfrentar, vai ao mundo que não é bonito. É água, é água profunda, e portanto tem como regente Marte, não é? Como diz a Catarina Antunes, eu acho muita piada a isto, Marte em Carneiro é o marra que até voas, mas em Escorpião é o pica que até tem cores, não é? E portanto é uma season que nos obriga a olhar para coisas menos bonitas nossas, mas altamente necessário até para podermos eliminá-las. Vamos ter amanhã um eclipse solar, portanto a Lua vai parcialmente esconder um bocadinho do Sol, e um eclipse é sempre alguma coisa que desaparece. Então o que é que há que desaparecer em nós? Consciência temos tido de nós, da nossa vida, para perceber o que é que há para desaparecer, o que é que deve desaparecer. Saturno entrou ontem em movimento direto, acabou a sua retrogradação. E, portanto, o que é que Saturno vem perguntar? Fizeste o trabalho de casa enquanto eu estive retrógrado? Reviste? Reavaliaste? Ele, que é outro planeta chamado Maléfico, não é? E que se não fosse ele, nós não temos estrutura. Ele é a nossa estrutura, ele é a nossa responsabilidade. É ele que nos diz que estrutura, que responsabilidade é que eu quero ter sobre mim, sobre a minha vida, sobre os outros, sobre a forma como estou no mundo. E, portanto, são energias que criam determinadas condições, dependendo depois das casas onde estão, afetam-nos em uma área da vida ou outra, mas são absolutamente necessários todos. Então, basicamente, pelo que eu estou a perceber nós termos consciência disso, ou seja, se tivermos acesso a um mapa astral que nos dá a nossa informação, nós podemos ter consciência que temos mais predisposição para determinada situação, mas depois nós podemos escolher. O nosso mapa natal é o nosso retrato. É quem é que nós somos. É o que é que se passava no céu Quando nós quando nascemos. nós nascemos. Então, o meu signo solar marca onde está o Sol, quando eu nasço. O meu ascendente marca é o signo que estava a ascender no céu quando eu nasço, e portanto representa-me. Vai fazer o mesmo, eu vou fazer o mesmo caminho que ele. Vamos fazer os dois o mesmo caminho. E, portanto, tem muito a ver como os outros me vão ver e como é que eu vou ser para os outros. Tem muito a ver com o que eu uso, porque faz o mesmo caminho que eu. E depois perceber em que casas é que estão os planetas. E esses planetas criam determinada predisposição. Quando eu vejo os trânsitos do dia, que é onde é que estão os planetas neste momento do dia, eu percebo que eles estão a passar em determinadas casas do meu mapa. E então vão acionar os assuntos dessa casa. E também se vão relacionar com os meus planetas na posição natal. Então, tudo isto influencia as condições. Eu amanhã vou ter um eclipse, não por grau, mas por signo. O eclipse vai ser no grau 2 de Escorpião, e que vai ter uma presença muito simpática, que é Vênus, mas que infelizmente está em exílio em Escorpião. Vênus não se sente muito bem a ir lá para baixo. Ela é harmonia, beleza, paz, não é ir lá para baixo para o lodo ou para as coisas menos bonitas e menos boas, mas ela vai testemunhar amanhã o eclipse. Então o que é que isto significa? Ela entrou ontem com o Sol, entrou um bocadinho antes do Sol no signo de Escorpião, portanto ela vai ser testemunha deste eclipse e vai testemunhar este eclipse. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que os assuntos que estão ligados a Vênus, a beleza, os amores, as relações, o dinheiro, vão estar em cima da mesa com este eclipse também. Pronto, porque ela está lá a testemunhar o que se vai passar. Pronto, e portanto é isto que nós conseguimos perceber. E se calhar
com esta percepção, nós conseguimos, dentro de nós, perceber o que é que isto me quer dizer. Quais são os meus assuntos aqui? Não é? Mas o mapa é sempre um conhecimento de nós próprios, até porque o mapa tem os nossos nodos, norte, sul e norte-norte, a cauda e a cabeça do dragão, e, portanto, mostram o caminho que nós viemos cá fazer. E depois temos também o meio do céu, que representa a nossa carreira, o nosso posterior e o nosso fundo do céu. E, portanto, é preciso nós percebermos que influências é que estamos a ter. E isso dá-nos um conhecimento de nós próprios e dá-nos um conhecimento do que é que esses trânsitos e esses movimentos dos planetas trazem para nós. Por exemplo, se nós formos ver as efemérides desta retrogradação de Marte, encontramos uma em 29 e outra em 2008. Portanto, são anos de crise económica e nós sabemos que estamos numa. E, portanto, temos esta tendência para perceber, não é? Como temos tendência para perceber o que é uma quadratura Saturno-Urano, que é um pai e filho que não se dão bem, Saturno quer para o Urano, e, portanto, é uma tensão, e nós vivemos sobre esta quadratura há muito tempo, e portanto, e está a fechar agora, não é? Portanto, ou temos Plutão nos últimos graus de Capricórnio, e isto significa o quê? Um signo nos últimos graus está agitado, está excitado. E Plutão em Capricórnio é o quê? É isto tudo que tem vindo ao de cima, estas notícias escabrosas, não é? De se descobrir a verdade. E vem do submundo, porque Plutão é o planeta que vai ao submundo, não é? Aquilo que não é visto, está lá escondido, e ele não vai descansar, ele vai entrar em Aquário para o ano, mas ele não vai, e voltará a Capricórnio, porque um planeta... Perdão. Um planeta, quando entra num signo, entrou, mas depois vai retrogradar e, portanto, vai voltar ao signo anterior e vai depois, e neste caso, Plutão volta a Capricórnio e depois entra definitivamente em Aquário. E, portanto, é isto. E, portanto, isto cria uma energia, cria determinadas condições. Por exemplo, tenho ouvido vários astrólogos dizer que a situação que está no céu, neste momento, é quase idêntica ao que se passava no céu a quando da Segunda Guerra Mundial. Temos uma guerra instalada, sabemos o perigo com que estamos. Então, mas o que é que isso quer dizer? Que vai haver uma guerra? Depende de nós. Os planetas não nos fazem mal. Depende de nós. Nós é que não gostamos de nos responsabilizar por aquilo que depende de nós. E, portanto, andamos sempre com a culpa da mãe, do gato, do periquito, do Mercúrio retrógrado, e até, no fundo, devia ser a minha tetravó que nunca devia ter nascido, não é? Pronto, e, portanto, é preciso nós responsabilizarmos por isto. E é preciso perceber, só irá haver uma guerra se nós permitirmos que haja guerra. E se quiserem fazer a guerra. Não é porque os planetas estão assim, não vai haver guerra. Não é? Nós podemos sempre fazer diferente. Então, está aí um convite. A questão é, nós perdemos tempo a olhar para nós aprendemos as lições que a história nos dá, ou não, ou vamos querer repetir ad eterno os mesmos erros com uma humanidade que não aprende nada. Portanto, e isso tem muito a ver com o coletivo e tem muito a ver com o que eu faço na minha vida, não é? Porque eu perco tempo a saber quem sou. Eu acho que as pessoas estão, nós estamos todos, porque eu também estou com certeza, estamos todos muito desconectados. Nós temos que nos voltar a religar, que é de onde vem a palavra religião, não é? Mas religar com aquilo que é superior, religar com a natureza, religar com a vida e religarmos uns com os outros, que é uma coisa que eu acho que o mundo está muito precisado, não é? Nós temos que olhar uns para os outros com mais humanidade e, portanto, conectar-nos. E isto é o que faz falta. E quando nós fizermos isso, percebemos que fazemos parte do mesmo sistema planetário e que temos que fazer a nossa parte. Não é porque nós somos uma ínfima parte, a Terra não deixa de ter os seus ciclos porque nós intervimos, mas, como os planetas ou o sistema solar, nós temos que perceber que
quando eu sei qual é o meu lugar e onde é que eu estou, tudo se alinha. E nós andamos com muita coisa na cabeça, mesmo com o que devemos, que é exatamente alinharmos, né? E conectarmos outra vez. E isso é uma coisa muito importante que nós temos que conviver agora. Há uma questão que eu queria colocá-la, que eu também penso muito, que fala-se muito, as pessoas quando há guerras, quando há coisas assim mais trágicas, mais fora do nosso controlo individual, porque obviamente acho que a maioria de nós não quer que aconteça uma guerra e quando vemos isto, obviamente ficamos tristes e desiludidos, porque é mais uma vez, não aprendemos nada com os erros do passado e muitas vezes a gente pergunta se eu não posso fazer nada contra o que realmente está a acontecer no mundo. Qual é que é a sua opinião relativa? Eu tenho a minha opinião particular. Nós podemos fazer tudo. Nós temos uma palavra, nós temos. Às vezes as questões que eu chego, às vezes as questões, obviamente, com uma guerra entre dois países, estamos a falar num. É macro, é uma coisa gigante. Mas às vezes nós próprios fazemos guerras com o nosso colega de trabalho, com o Mas nosso é por causa vizinho. disso que há guerras maiores. Como é que não há de haver uma guerra num país riquíssimo Exatamente. como a Ucrânia? É o maior produtor de cereais, é riquíssimo em magnésio, em sementes de girassol, e portanto, como é que não há de haver uma guerra, não é? Se as pessoas se insultam até porque alguém para deixar alguém atravessar a rua. Portanto, quando nós chegamos a este ponto, temos que pensar, obviamente que vai haver uma guerra, não é? Se por um assunto de nada há logo ali uma confusão montada, não é? E vimos muito isso na pandemia, por exemplo, eu não me vou esquecer de um dia que fui ao supermercado e vejo a GNR entrar, porque estavam duas pessoas engalfinhadas por causa de um saco de papel higiênico. E eu disse, se meus chamos precisam isso, tem 48 rolos, porque é que não dividem 24 com 24? Vão à caixa, cada um paga metade. Não, e foi assim. Uma coisa que é tão simples, não é? Se há logo uma guerra, as pessoas já se querem bater, é preciso vir a polícia. Imagina-se com um assunto, com um país ou com a riqueza de um país. Pronto, agora a questão, para mim, é termos a consciência que não controlamos nada. Nós não controlamos nada. Isso é a nossa necessidade de segurança e de nos sentirmos seguros e de estarmos confortáveis. Eu sei que isso é, porque eu tenho uma lua em Virgem e que gosta de tudo perfeitinho, e de sentir que está tudo arrumadinho, e que tem sido uma aprendizagem minha, não é? Saber que a perfeição não existe e, portanto, o tempo que eu peço para ser perfeita ou a tentar ser uma coisa que não vou conseguir é tempo que podia rentabilizar de uma outra forma. Então, perceber, nós não controlamos nada. Agora, nós temos tudo a fazer, porque a energia que nós emanamos chega a todo lado. A energia não tem fronteiras, não tem barreiras, não tem nada. Então, se eu vibro em medo, eu vou atrair aquilo que eu não quero atrair. Se eu vibrar em alegria, e a alegria é a maior frequência energética que há, maior ainda que a do amor, eu se calhar emito outra vibração à Terra. Então, eu se calhar faço isso. Como eu também já tinha dito nessa primeira conversa, eu todos os dias rezo por Putin. Putin é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que sofreu também, tem grandes feridas ali por trás. Obviamente que nada justifica o que se Pessoas passa. magoadas magoam. Exato. Nada justifica o que se passa, não é? A não ser a ganância humana e uma demonstração de poder. As pessoas têm muita necessidade de demonstrarem poder. E, eu posso ser mau, eu posso. E isto é o que destrói, porque eu não posso nada, eu não tenho poder nenhum. Não é? E a questão do poder já vem desde o tempo de Jesus Cristo, não é? Que no seu julgamento, Pilatos diz-lhe: sabes que eu tenho o poder de te julgar ou o poder de te condenar. Não é? Que houve aquela resposta de Jesus que diz: nenhum poder terias sobre mim se não tivesse sido dado pelo Pai. Portanto, a questão é: nós não podemos nada, nós não controlamos nada, mas há coisas que nós podemos fazer, que é vibrar no bem, vibrar no amor, e portanto, nós somos corresponsáveis pela guerra. Porque seria muito redutor, não é? Pôr as culpas só no Putin ou as culpas só na Ucrânia.
Há culpas de ambos os lados, há circo de ambos os lados, há um povo a sofrer, porque o povo russo também sofre, não é? Claro, Estão aí claro que sim. para a guerra que nem sabem pegar. O povo russo não se identifica com aquilo, mais uma vez. Há miúdos a morrerem numa guerra estúpida que não pediram para entrar, mas que são obrigados, agora até vão velhos e vai tudo, não é? E, portanto, agora, eu não vou lá fazer nada, não resolve matar, não resolve. A guerra vai ter que acabar de alguma forma, não é? Não sabemos quando, nem como. Agora, eu posso ajudar com a minha vibração e se enviar, porque quem tem feridas tão grandes como um Putin ou um Zelensky ou as guerras que há para aí, há tantas, não é? Está a passar em Moçambique, pronto, temos Aquelas uma que que nem está se falam. à porta da Europa, não é? E que é dada com muita atenção, porquê? Porque nos pode tirar os recursos, não é? Pode-nos tirar a energia, assunto que está por aí. Então, nós ligamos mais, porque se formos ligar para o hemisfério sul, há imensas guerras. Então, Somos ao Médio Oriente, onde eu estou. pronto, o que é que eu posso fazer? Posso vibrar em amor e não vibrar em medo para mandar essa energia vibratória à Terra. Quando foi do início da guerra, houve uma meditação coletiva, um dia de madrugada em Portugal, em que a NASA fotografou os níveis, emitiu depois os níveis, mandou fotografias dos níveis da vibração da Terra. E, portanto, é isto que nós temos que enviar à Terra. É enviar amor. O amor é aquilo que cura tudo. Tudo. Agora, o que é difícil aqui? É que nós não sabemos como é que vamos amar porque nós não nos amamos. Era mesmo isso que eu estava a pensar. Portanto, este é o problema. Então, quando nós cuidamos de nós, quando nós nos amamos, nós tornamos a vida do outro melhor, a vida do mundo melhor, e portanto, isso começa, não é? A minha cura é a cura dos outros. E portanto, é por aí que nós temos que nos focar. E é muito importante que nós nos conheçamos, que nós saibamos quem somos, que nós percebamos de onde é que vimos, que nós tomamos, é importantíssimo nós tomarmos a nossa família, tomarmos quem somos, porque nós nascemos naquela família porque precisávamos. Aquelas Nós aprendizagens. precisamos, não temos o que queremos. A Soraya Sequeira, que é outra grande astróloga, também diz isto. Nós temos o que precisamos, não é o que queremos. Não é? E nós precisamos muito de gostar de nós. Eu acho que esse é o grande primeiro passo para que a humanidade entre noutro registro. Então, quando eu me amo e quando eu aceito o meu lado de sombra, a astrologia é muito importante para perceber isso também. Ferramenta de autoconhecimento. Eu não sou só solar, eu tenho uma sombra. Eu não sou perfeita, eu tenho o meu lado de sombra e o meu lado de luz, mas eles são ambos precisos. A sombra é a sombra que me traz caminho. Se eu não tiver nada para melhorar, eu não tenho que estar aqui a fazer nada, não é? Então, a sombra é o que me faz ter caminho. E é aquilo que me torna única, como diz o cardeal Tolentino de Mendonça, é a nossa imperfeição, é aquilo que faz de nós seres únicos. Então, perceber que nós somos seres a caminho, não é? Isto, nós estamos sempre a caminho, estamos sempre a descobrir mais um bocadinho de nós, mas temos que amar os dois lados. Eu contei também na outra versão, este ano uma amiga minha escreveu procurem a sombra naqueles dias de calor. Eu disse, é extraordinário, ainda bem que vêm estes dias de calor, para que nós consigamos internalizar em nós quanto a sombra precisa. Nós não conseguimos viver sempre debaixo do sol, porque o sol queima. O sol é uma energia fantástica, é a energia da vida, mas se eu estiver lá sempre dentro, eu queimo. É? Então, eu preciso deste lado de sombra. E o sol e a lua também se encontram e também se gostam. Não é? E, portanto, é isto que eu acho que é o grande caminho da humanidade, é começar por nos amar a nós próprios. Aliás, outro exemplo com a vida de Jesus Cristo é quando alguém lhe pergunta o que é que eu tenho que fazer para chegar ao céu. E Jesus responde
amar-te, amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar-te a ti como amas o outro. Ou amar o outro como te amas a ti. Como é que eu sei como é que eu vou amar o outro se eu não me amo a mim, não é? Se eu não gosto de mim, se eu sou... Nós estamos sempre a inventar culpas, a fazer catalogações. Somos nós próprios que inibimos a nossa liberdade. Deus é fiel ao dom da liberdade que nos deu, mas nós estamos sempre a culpabilizar-nos ou a vivermos num stress danado porque não consigo ter aquilo ou porque não consigo fazer não sei o quê. Sempre a julgar, sempre com medo das comparações, sempre com medo do julgamento dos outros, a fazer essa grande asneira que se chama comparar. Né? Em matemática aprendemos na escola que não se comparam laranjas com bananas, não há um ser humano que se repita. Até os gêmeos têm impressões digitais, vai começar. Calitas, não faz barulho. E tem cada um a sua personalidade. Tem impressões digitais diferentes. Portanto, nós não somos iguais e nós estamos sempre em permanente comparação. Sem perceber que eu não tenho que ser igual a ninguém, eu tenho que ser eu. Queria só partilhar. Queria só partilhar uma coisinha recente, que eu estou a ler um livro da Inês Nunes Pimentel, que é Viva a Tua Luz, e é um módulo que fala do amor próprio. Exatamente. E uma das questões que ela faz, que é assim, é daquelas coisas, há muitas coisas que é o relembrar, mas há outras coisas que é mesmo aquela, uau, tipo isto, eu já sei isto, mas isto faz tanto sentido, eu preciso mesmo que alguém me relembre isto. Que ela faz uma pergunta que é, quando alguém nos pergunta a nós, quem é a pessoa mais importante da tua vida? A maioria de nós, o que é que nós vamos responder? Que é o filho, a filha, o marido, o pai ou a mãe. Somos raros nós a que dizemos, não, a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Olha, a doutora Beatriz Tupinambá, foi uma médica que me salvou das coisas da menopausa e que vem aí no domingo fazer um encontro com as mulheres portuguesas, dá um exemplo muito curioso sobre isso, que é, quando tu vais num avião, é-te recomendado que antes de qualquer filho ou de qualquer pessoa, tu ponhas a máscara em ti. Até porque tu não podes ajudar o outro se não estiveres bem. Como é que eu vou ajudar uma criança se estou a asfixiar ou se não estou bem? Não é? E, portanto, aprender a cuidar. Olha, eu nunca me vou esquecer, Raquel, de uma conversa. Nós um dia tivemos que sair da casa onde eu nasci, onde era esta família gigante. Eu, na altura, não tinha irmãos, era filha única, e disse à minha mãe com um ar muito assustado, e agora não vou vê-los todos os dias. Como é que isto vai ser, não é? Eu vou ficar sozinha. E a minha mãe disse-me uma coisa que eu nunca me vou esquecer. Foi que seria bom que eu aprendesse a amar a minha companhia, porque era a única coisa que eu tinha garantida até ao fim da minha vida. Não tenho mais nada. A única pessoa que tenho garantida até ao fim da minha vida sou eu. Agora, nas leis não é fácil. Então, depois disse-me uma coisa, que eu penso nisso muitas vezes, que é, nós estamos sempre sozinhos nos momentos vitais da nossa vida. Nós nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos. Para quem acredita, estará Deus connosco, não é? E nos momentos, nas decisões mais importantes na nossa vida, nós somos obrigados a decidir sozinhos, só com Deus. E, portanto, o estar sozinho, o gostar da sua... Eu vou-te dizer que me fez muita confusão quando foi da pandemia, como tu sabes, passou-se o que passou, porque as pessoas não sabiam estar em casa. A pandemia reflete muito bem isto, que é, as pessoas não sabem estar com elas, as pessoas estão sempre a procurar uma distração. Eu também, não é? Eu, por acaso, tenho a felicidade de gostar muito de estar comigo. Eu também. Pronto, e tenho esse mundo, graças a Deus, e gosto muito de ler e gosto muito de estar. Mas vi pessoas apavoradas. Porquê? Porque nós ganhamos um tal ritmo frenético, não é? E depois viu-se que, quando permitem que as lojas abram, havia filas em lojas de roupa de 4 horas. Então, eu se calhar estou sempre com os olhos de distração. E se calhar, e temos aí um convite com este eclipse, a olhar, e depois vamos ter o eclipse de lua cheia, o eclipse lunar na lua cheia. Abriram-se as seasons dos eclipses, está aberta a season. Muita energia. Muita energia. E então é perceber, não é? Porquê que eu tenho tanta necessidade de andar distraída?
Porque, O que sabe, é que eu não quero ver? olhar para dentro dá trabalho e há coisas que a gente vai ver que não são fixe, que não E são sabes uma bonitas, que coisa, não são. porque nós temos essa coisa de catalogar tudo, não é? Porque repara, foi-nos ensinado, se tens medo, é mau. Temos a nossa querida Cátia na tribo para mostrar. E é verdade, se não fosse o medo, eu não estava viva. A raiva é má. Porquê? Muitas vezes a raiva é aquilo que nos permite sobreviver em situações de extrema dificuldade. Não é? Ai, está triste, é mau. Então, nós catalogamos e quando uma emoção, olhamos para isso como uma coisa má, em vez de fazer exatamente o contrário. Quer dizer, obrigada por estares aí. Inveja, por exemplo, que é tão catalogada como uma coisa tão má, e nós já às vezes percebemos, eu estou com inveja, em vez de nós usarmos essa, isso é tão mau, abafa, põe para baixo do tapete, em vez disso nós perguntarmos a nós, que é que eu estou com inveja daquela pessoa que tem, por exemplo, dinheiro? E É o quê? agradecer, porque a inveja vem-me trazer uma mensagem. Exatamente, Qualquer coisa que eu sinto traz-me uma mensagem de mim. Então, exatamente. eu começo a pôr para baixo do tapete, fica lá. Né? Mas Nós um achamos que dia, um dia, quando sobe tudo, sobe tudo. Então, se calhar, dizer eu sou uma multiplicidade de coisas, né? Porque todos nós temos o bom e o mau. Todos nós somos capazes do melhor e do pior. Né? Então, convém não julgar, né? Porque quando nós julgamos, é porque alguma coisa não aceitamos em nós. Então há que olhar para mim e perceber porque é que isto me está a incomodar tanto, porque é que eu não aceito isto. Mas isto para dizer que quanto mais nós nos aceitamos e conseguimos esse diálogo interior de perceber, de agradecer tudo o que vem a mim e de perceber o que é que me quer dizer, cada vez vai doer menos, se calhar. Não é? Porque é sempre tudo sobre nós. Eu nunca mudo o outro, mas a mim eu posso mudar. E quando eu me mudo a mim, eu mudo o mundo. Então, ter esta coragem, eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu, por uma questão de segurança e porque não foi fácil ficar sem nada em 2020, aceitei há pouco tempo um trabalho onde senti que não devia estar ali. O que a minha intuição me veio trazer, e até fiquei doente, não é? O que a minha intuição veio dizer, tens que ir. Mas eu achando que controlava e indo na cantiga de quem precisa sujeita-se, fiquei. Não me pagavam. Não é? Então, aquilo que eu achava que era garantido não é. E lá veio a vida outra vez, e lá vem o pelotão outra vez, não é por aí, não insistas. A questão é, quando nós sabemos que se calhar não era por ali, devíamos ter tomado uma outra atitude, mas não tivemos a coragem de o fazer. Mas é olhar para isso como mais uma aprendizagem. É perceber, se calhar não é por aí, para outra vez e volta a olhar. Não é? Porque aquilo que vem a nós são mensagens, são convites a olhar para. Não é? E só assim é que eu me posso curar, mas eu só me curo a mim. Eu não sou responsável por curar mais ninguém. Não é? Até porque eu posso ajudar muitas outras pessoas, mas se quiserem ser ajudadas. Não é? E no fundo, quando eu estou a ajudar os outros, é a mim que me estou a ajudar. Mas a questão é olhar, e eu também me insultei. A ver, disse, tu realmente às vezes és uma besta, não aprendes nada, não é? Pronto. Mas logo a seguir disse, não, isto é uma aprendizagem, o que é que eu vou fazer com isto, não é? Não é dizer, meu Deus, a minha culpa, sou Vítima, não sei o quê, vitimização. sofre-se, não sei, nós somos vítimas nós próprios. Completamente. Nós somos vítimas de nós próprios. Então, um, perceber isso e perceber o que é que eu tenho a aprender com isto, o que é que eu tenho que fazer, não é? E tenho este convite de lua nova no meu ascendente e depois outra eclipse a seguir, mas pode, e tenho aqui situações muito engraçadas, porque está tudo. Nós tivemos um movimento que não acontecia há 150 anos, no sábado. É assim, Vênus e o Sol encontraram-se, chamada Vênus Casimi,
que é Vênus no coração do Sol, ou seja, eles estão alinhados perfeitamente. E o que é que acontece normalmente numa situação destas? É o Sol é o astro-rei, não é? A luz, a energia do Sol. Então, ele esconde o planeta, não é? Portanto, o planeta não está tão forte porque está ofuscado, entre aspas, pelo Sol. Mas, em vez de se encontrarem em Escorpião, encontraram-se no 29º grau de Balança. Quem é a senhora que rege Balança? É Vênus. Então ela estava cheia do seu poder, porque é ela que está a receber o Sol. Ela é dona do signo onde o Sol está. Então foi muito bonito, porque foi um momento muito bonito para todos os assuntos de Vênus. Então, e isto ocorreu em oposição à minha Vênus natal. Vem aí um eclipse. Pode ser que aquilo que já não me serve eu consiga eclipsar. Então, mas eu tenho que saber o que é que já não me serve. Eu tenho que olhar para esse lado. Sem medo. Não é? Sem medo de chorar. Nós temos que chorar. Chorar lava. Nós somos água. É a água interna que se regenera. Estamos num signo de água onde isso se mostra perfeitamente que é. Nós temos que limpar a água. E, portanto, nós temos que nos atrever, porque é um atrevimento, é uma audácia, a gostar do que não é bom em nós. E a deixar ir aquilo que já não nos serve, sejam isso relações, sejam isso trabalhos que já não nos enchem a alma, sejam isso pessoas que nós trabalhemos que já não nos passam boa energia. Eu aceito outro. Eu julgo menos. Porque nós somos um puzzle. E sem uma dessas peças, que somos nós, o puzzle não está harmonizado nem está completo. Então, este é o caminho. É sobre nós. É sobre amor. É sobre nos amarmos para amarmos o mundo. É sobre estar ao serviço. Estar ao serviço do outro. Obviamente que todos nós temos que ganhar, temos que nos realizar naquilo que fazemos. Mas nunca terá sentido. Eu posso ser a melhor em alguma coisa. Se não houver amor e se não estiver ao serviço do outro, de nada vai servir. E isto é o grande convite nesta mudança. Nesta mudança que estamos a mudar, não é? Estão a morrer. Ontem morreu o professor Adriano Moreira, um homem que deu tanto a este país e que serviu de uma forma inequívoca o país. A morte da Rainha Isabel II, ou seja, está a estrutura, está a pedir uma nova estrutura. Somos nós que temos que avançar. Agora já que não está mais ninguém, não é? Para nos salvar a pele. Então, temos nós que ir e temos nós que perceber que mundo é que queremos e que mundo é que queremos deixar. Deixar, se calhar, o mundo um lugar melhor, sermos livres e sermos responsáveis, é talvez aquilo que é o convite que está aí. E, portanto, nós termos a consciência, não sermos, não julgar, nós julgamos muito rápido. Não julgar, perceber como a diferença é importante, porque é a diferença que faz a unidade. Não é? Todos iguais, isto era uma chatice, imagina o que seria toda a gente só gostar de amarelo. Não é? Portanto, é esta, e nós temos coisas tão bonitas, e temos coisas tão boas, e somos capazes de coisas tão boas, então é-nos sempre dado essa escolha. Não é? Eu tenho sempre duas escolhas. O bem ou o mal, uma melhor, outra pior. Nem sempre eu consigo dar a melhor resposta que eu queria. Então, quando eu não consigo, é perguntar-me porquê que eu não consegui. Não é, ai, a minha culpa e agora já não consigo fazer nada e agora vou colecionar culpas, não é? Até Deus acha isso ridículo. Há um livro que se chama Conversas, Os Diálogos com Deus, do Peggy, em que Deus diz, né, se aquilo que pretendes é catalogar as tuas faltas e espiá-las, não sei com que piedade, então não. É muito tarde para pensar no ontem, mas não é nada tarde para pensar no amanhã. E isto é a beleza da vida. É todos os dias, de manhã, agradecer pela possibilidade de recomeçar outra vez. Sem dúvida. O Almada Negreiros tinha uma frase extraordinária que dizia assim:
hoje não deram resultado todas as minhas esperanças. Mas amanhã, se Deus quiser, muito cedinho, começam elas outra vez à procura da sua vez. Então, termos a noção que tudo acontece em tempo divino, não é? Isso para mim é uma das grandes lições. Eu sou carneiro de si. E um carneiro gosta pouco de esperar. Então, o caminho não é fácil para mim. Não é? O ter que esperar, o ter que ter esta noção de caminho. Os Não é? A carneiros minha são mãe um pouco pacientes, é isso? são muito pouco pacientes. A minha mãe costumava dizer que eu às vezes nem sabia o que queria, só sabia que queria já. Como uma vez vi um yogi a meditar e dizia um ariano a meditar. Então era ele. Paz interior, vem logo porque eu não tenho o dia todo. Portanto, isto é muito carnal, não é? E o caminho é muito difícil para mim. É muito A difícil. Terezinha consegue meditar? Consigo. Ok. Mas foi um esforço. E muitas vezes, para calar a minha cabeça, nunca se cala, não é? E está tudo bem, é porque tinha que ser assim, é porque é aquilo que tem que vir a mim. Portanto, agora, eu com a minha mania das perfeições, não é? Ai, agora não consigo, eu não é? E isto é. Nós dificultamos muito a nossa vida. Eu tenho-me lembrado muitas vezes, eu e a minha mãe costumava dizer, a vida foi feita para simplificar o que é complicado e não para complicar o que é simples. E se Ai, nós olharmos nós somos peritos a complicar. Peritos. e a dificultar a nossa própria vida e a dos outros, quando as coisas podem ser. É como as pessoas dizerem deterministicamente que a situação económica está má e, portanto, vai haver racionamentos, vai haver racionamentos, vai haver isto, vai haver aquilo, vai haver outro. Quem é que fez a economia fomos nós. E eu não quero acreditar que o ser humano não é capaz de recriar a economia. Então, está nas nossas mãos, é sobre nós. E aquilo que nos é pedido é exatamente que nós façamos o melhor que temos para dar. Não é? Não vamos conseguir sempre. Eu não consigo dar sempre respostas em amor. Mas eu tenho que me alegrar por todas as vezes que o faço. E tentar perceber porque é que em determinadas condições eu não consigo fazer. O que é que há mais para trabalhar em mim? Mas vai haver para trabalhar até ao dia em que nós nos formos embora. Então, viver tranquilo com isso e perceber, isto é uma mensagem que a minha alma me traz, porque é preciso eu olhar para mais qualquer coisa em mim. E é tão bonito sermos seres a caminho. Não é? Que graça é que isto tinha se nós fôssemos todos muito perfeitinhos, não é? Tinha graça. Cumpres todas as regras, perdes toda a piada. Como alguns entrepreneurs, como é que se diz? Alguns empresários, não sei se é bem a palavra que se diz. Empreendedores. Empreendedores, exatamente. Dizem a beleza não é lá chegar, a beleza é o processo, é aquilo que nós nos transformamos e aquilo que nós aprendemos quando lá chegamos. E Mas para isso é preciso estar atento ao caminho. Se eu estou sempre a pôr o caminho para baixo do tapete, um dia o caminho vem e quando vier é bum, né? E então aí a coisa é muito mais insuportável. Então nós percebemos quem somos, percebemos o que trazemos. Eu acho que Deus Nosso Senhor, quando criou o mundo, foi profícuo na quantidade de formas de nós chegarmos a nós. Seja a astrologia, sejam as constelações familiares, seja a psicoterapia, seja coaching, seja ir a um psicólogo, todas elas têm um espaço em nós e todos nós precisamos disso, não é? Nós precisamos disso, precisamos de agradecer à nossa mente, porque também é ela que nos ajuda, não é? Nós somos uma coisa só, não é? E a mente também está lá para nos ajudar, até porque os desafios que a mente e as sabotagens que a mente nos dá também reforça se nós estamos certos no caminho. Não é? E termos esta confiança de que nunca estamos sozinhos e termos esta confiança de que a nossa alma, a Ramdas dizia isso, a nossa alma é sempre maior do que tudo.
Portanto, ela sabe exatamente o que é que tem que fazer. Ela sabe exatamente como é que se faz. Ela sabe tudo. Agora, nós temos que a saber ouvir. Mesmo quando ela tiver coisas para nos ralhar. Não é? E para isso temos de estar conectados connosco mesmos, porque desconectados não conseguimos. Os pais, quando educam os filhos, não nos querem mal. Claro que não. Estão-lhes a dar o melhor que têm, o melhor que sabem, mas querem nos educar. Se nós não tivermos Bases. Saturno, não é? Esta estrutura, nós não damos. Olha, eu lembro-me que a minha mãe, uma semana antes de morrer, disse-me uma coisa que eu nunca me esqueço, que foi: um dia vais entender que muitos nãos que eu te disse custaram-me muito mais a mim dizer-te-os do que a ti ouvi-los. Mas eram absolutamente necessários. E eu, quando me vi sem nada em 2020, agradeço todos os dias aos meus pais a estrutura que me deram, porque se não me tivessem dado essa estrutura, eu não sei o que é que teria sido de mim. E, portanto, nós precisamos de ouvir um não de vez em quando. Nós precisamos de dificuldade e nós precisamos de desafios para nos dar estrutura para quando os desafios acontecem mesmo. De que massa é que nós somos feitos, não é? O que é que eu quero para mim? Eu, por exemplo, das coisas que eu mais agradeço nestes últimos 2 anos é nunca ter perdido a minha alegria. Mesmo quando é difícil, ela está lá. E é ela que me faz sempre dar a volta. É? E, portanto, mas se eu não me conhecer e se eu não olhar para mim, eu nem sequer sei se sou uma pessoa alegre ou triste, para aqui, no meio da massa, não é? Então, perceber que nós somos únicos. Cada um de nós é único e é importante, porque senão não estava cá. E o meu pai dizia sempre isso. Se há milhares de combinações genéticas nascemos nós, é porque somos importantes. Não é isto, não é ser soberbo ou achar-me a última Coca-Cola do deserto, porque não sou. Mas sou importante e tenho algo de muito único, muito meu, que é para dar. Então, eu tenho que pôr isso ao serviço do todo. Eu nunca me posso esquecer de estar ao serviço do todo, porque senão eu não me realizo. E isto é o que faz falta hoje em dia, é colocar amor no mundo. Nós, porque isso é uma pieguice, não é? Nós temos coisas tão... Nós podíamos simplificar tanto, não é? A guerra não acontece... porque agora tivemos uma quadratura, ou temos Plutão, não sei o que, a guerra acontece. Não, ou é Mercúrio que tem a culpa. Não, somos nós é que fazemos a guerra. E nós é que vamos ter que acabar com ela. Porque ninguém faz o trabalho por nós. Era bom, não é? Mas nós não podemos viver por procuração. Mas há uma coisa, eu aprendi uma coisa com uma pessoa que eu gosto muitíssimo, que é o Padre José Manuel Pereira de Almeida, e ele dizia uma coisa, ele fez durante algum tempo as crónicas da revista do Diário de Notícias, e uma vez escreveu uma coisa que eu nunca me esqueço, que é: eu espero nunca ser chamada a gestos heroicos, mas ao pequeno bem é que eu sou chamada aqui agora, eu não posso voltar às costas. Porque nós deixarmos de intervir, seja na família, seja no trabalho, seja nos grupos a que pertencemos, porque isso traz custos ou cansaços, é subtrair-me à fadiga de um viver que sequer é ético. Então, eu tenho uma voz ativa e eu tenho que a usar. Não é fazer guerra, não é pela discórdia, é sempre pela escolha do amor. Mas o que é que eu posso fazer sempre, todos os dias, para melhorar um bocado isto? Nós podemos sempre fazer qualquer coisa, nem que seja rezar, ou meditar, ou enviar amor, ou enviar boa energia. Nós podemos sempre, sempre. O Lima de Freitas tinha uma frase que era: todos os dias é-nos dado 1 minuto por dia para nós podermos mudar radicalmente as coisas. Nós não prestamos atenção a esse minuto, não é? Porque nós andamos sempre a correr e a fazer, e tenho que fazer, e tenho que cumprir, e tenho que cumprir o horário de entrada, e tenho que cumprir a hora do almoço, e tenho que fazer não sei o quê, e tenho que fazer... Isto é um sufoco. Não é? E não posso falhar com os outros e sou a primeira pessoa a falhar comigo mesma. Estamos sempre o outro e esquecemos nós e sermos um bocadinho e tempo para mim.
E temos que cuidar de nós, porque senão o corpo vai começar a reagir, não é? Porque nós vamos metendo tudo para baixo do tapete até que um dia o corpo diz, esquece que eu não quero ser mais tapete disto, não é? Então eu vou me manifestar eu a ver se tu acordas, não é? Então, e depois as pessoas, não é? Todos nós temos, então descobrirmos tudo isso em nós, ter um tempo para descobrir quem somos. Nós gostamos tanto de aprender outras coisas, porque é que não devemos de gostar de aprender quem somos? Não é? Eu vou-te, há bocado perguntaste-me se eu conseguia meditar. Consigo, mas às vezes custa-me, não é? E quando eu às vezes estou a fazer alguns exercícios de parar e estou tum, 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 não é? Eu às vezes digo isso a mim mesma, que é um tempo de cuidar de ti, porque é que estás a pensar no resto? Para, olha para ti. Não é? Obviamente que nestas situações às vezes sou interrompida. Quando faço exercícios de respiração, a Calitas, quando eu expiro, sei expirar e se eu ouvir, ela suspira. Dá-me vontade de rir. Não é sempre fácil, nós somos interrompidos. Mas essas coisas também trazem uma mensagem, não é? Então, e nós percebermos. E por isso é que eu acho que é importantíssimo que nós, seja na astrologia, seja no que for, queiramos saber quem somos. O que é que viemos cá fazer? Gostarmos de nós como somos. Porque o gostar de nós como somos até é um convite para cada vez fazermos melhor. A questão aqui às vezes que se coloca é: tu serias melhor amiga da pessoa que tu és? Tu gostavas de ter uma Olha, amiga exatamente quando eu como tu era és? pequenina, fazia a seguinte pergunta aos meus pais: se eu não fosse vossa filha, vocês gostavam de mim? Eu lembro perfeitamente, mas como é que eu me dissocio do facto de ser tua mãe, não é? É muito complicado para mim dissociar-me disso. Mas é fazer essa pergunta. Se eu não fosse vossa filha, vocês gostavam de mim como eu sou? Uau! Grande pergunta. Não é? Quer dizer, no fundo, quem é que sou eu? Eu sou uma pessoa gostável ou vocês só gostam de mim porque eu sou vossa filha? Quase como se fosse uma obrigação, não é? Uhum. Agora, o amor é todos os dias uma escolha. Eu, perante uma situação, eu tenho uma escolha. Eu vou responder em amor ou não. Não é? E o amor é sempre benigno. Não é? Aquela leitura lindíssima do Hino à Caridade que diz: o amor é benigno, não se orgulha, não procura o próprio interesse, mas procura a verdade, a justiça. E por isso é que o outro nome do amor é a liberdade. Eu só posso ser livre quando estou em amor. Porque se eu for aquela frase muito batida que nós temos, não é? Que a minha liberdade acaba quando começa a do outro, é exatamente o mesmo. Eu só sou livre se o outro estiver livre. Porque se eu for fonte de acorrentamento do outro, eu não posso estar livre. Por isso é que a liberdade é o outro nome do amor. Então, é uma escolha. E se calhar tem muito mais a ver com o que eu devo fazer do que com o que eu quero fazer. E por isso, repara, Raquel, nós vemos as pessoas muitas vezes à procura de coisas, não é? E a fuçangar a vida inteira para atingir determinado tipo de coisas e depois quando chegam lá, nunca estão felizes. Porque muitas vezes essas coisas não são aquelas coisas que realmente vêm daqui, são porque é o que a sociedade espera de mim, porque é o que eu deveria estar a fazer enquanto homem ou enquanto mulher nesta fase da minha vida, porque é o que agora está na moda. Então as pessoas, na realidade, eu acho muito que as pessoas andam todas a correr desenfreadas para algo que, não, que elas na realidade não querem, mas porque toda a gente à volta faz, elas fazem. Mas se nós nos conhecermos bem, nós sabemos o que é que realmente é importante para nós. E quando nós sabemos o que é importante para nós vamos até o nosso próprio cérebro, não é? Repara, quando eu faço afirmações positivas ao cérebro, o cérebro vai preparar-me
completamente eu, corpo, eu, mente, para aquilo. Não é? O cérebro só reconhece afirmações positivas. Eu não posso dizer não ao cérebro. Eu não posso dizer eu não sou doente. Porque a palavra que o cérebro vai reter é doente. É eu sou doença. doente. Então vai-se preparar para estar doente. Mas se eu disser que eu sou saúde, não é? O corpo prepara para a minha saúde. Então, quando nós ambicionamos o bem, não é? E o bem de todos, nós vamos nos preparando para isso. As nossas ações vão se preparar para isso. Portanto, percebermos que nos foi dado este dom de escolha, dom de liberdade, é a coisa mais bonita que há. A única coisa que nós não podemos nunca é dissociar a liberdade da responsabilidade e da consciência. Portanto, tenho uma consciência e tenho uma responsabilidade. A palavra responsabilidade é uma palavra bonita, porque vem da palavra resposta. É a resposta que eu dou dentro da liberdade que eu sou. E eu acho que nós estamos cá para isso mesmo, para sermos seres livres e responsáveis. E, portanto, as coisas não existem, sim, mas há uma condição planetária. Com certeza. Os planetas têm uma energia, os planetas têm uma tensão. Os aspectos que fazem, que é, se estão em oposição, que é 180 graus, não é? Ou se estão em quadratura, que é 90 graus de distância, são aspectos tensos. Mas eles sozinhos não vêm cá fazer guerra nenhuma. Não é? E se eu me disser, há um aspecto tenso, então eu percebo que há um aspecto tenso e como é que eu me vou comportar? Eu vou querer facilitar a minha vida daqui para a frente. Nós, quando percebermos que o facto de não tomarmos conta de nós e não olharmos para nós só nos vem prejudicar, eu também já aprendi essa lição, não é? Talvez comecemos a olhar de outra maneira. E eu ainda assim sou muito privilegiada, porque vi sempre o meu avô, que tinha 80 e tal anos, a dizer o que é que fez mal ou o que é que fez bem todos os dias. Então, e isso ajuda-me logo, à nascença pequena, a olhar para o melhor e para o pior de mim. Agora, também já apanhei essa sova, e já apanhei a sova de andar distraída, não é? E quando fiz 50 anos, isso foi de facto um marco importantíssimo, que foi perceber o que é que eu quero deixar no mundo. E como, não é? Porque nós agora falamos muito de propósito, que era uma coisa que não se falava no meu tempo, mais que se falava na educação, não é? Mas falamos muito de propósito, e o propósito maior é fazer com amor. Tudo o que eu faça com amor cumpre o propósito maior. Então, se calhar, o que é que eu poderia gostar de deixar no mundo? Olha, isto está-me a vir à cabeça agora. A minha alegria, por exemplo. E que é possível ser alegre mesmo quando nem tudo corre bem. O gostar de viver, apesar de algumas coisas menos boas. E que eu possa deixar naqueles que se cruzam comigo que há uma escolha e que nós podemos escolher o amor. É sempre sobre nós. E se nós fizermos a nossa parte, o mundo anda de outra maneira. Não é preciso estarmos todos a guerrear-nos. Isto chega para todos. Há para todos. Não é? Temos é que deixar de viver como vivemos. Temos que repensar a economia, repensar a ganância, não é? Porque se os relatórios do Banco Mundial dizem que os cereais que se produzem no mundo dá para alimentar 2 vezes o mundo, não há motivo para haver fome. Então parar e perceber porque é que há fome. Estará um continente a viver à custa do outro? Ou um hemisfério, desculpa. Então, há motivos para estarem todos bem. E a Terra é tão bonita e nós precisamos de tudo o que existe na Terra. Esta complementariedade da Terra é uma coisa lindíssima. Um país com mais calor produz determinados frutos, não é? Esta possibilidade de nós trocarmos, a possibilidade de viajarmos, de conhecermos pessoas com outras culturas, mas a humanidade é a mesma. Não é? Então,
É tão bom isso. Isso foi das coisas que eu mais gostei quando estive no turismo, foi perceber tantas culturas, tantas formas de estar diferente e depois, no fundo, quando vinha a nossa humanidade, éramos todos seres humanos. Mas essa diversidade e eu poder experimentar coisas completamente diferentes do meu dia-a-dia é um presente, é uma dádiva. Então agradecer isso, não é? E respeitar os outros, respeitar o mundo. Nós discutimos e fazemos guerras por bocados de terra, não vão connosco, nós é que vamos para a terra. Não é? Ganharmos mais humildade. A palavra humildade vem da palavra humus, que é terra, é de onde nós vimos, é a nossa mãe. Então, não tenhamos medo de regressar a ela. Aliás, ela precisa da nossa atenção e precisa do nosso amor, porque ela está todos os dias a dar-nos amor. Acabarmos com estes conceitos parvos de merecimento, porque um merece ou porque o outro não merece. Seria, não é? Se o Criador pensasse em si, olha, tu agora mereces sol, mas o vizinho do lado não merece sol. As árvores não pensam assim quando dão fruto. Nós é que criamos, não é? Esta cadela deu-me um dia a lição da maior humildade que há. Eu irritei-me com ela e dei-lhe uma palmada no rabo. E fiquei triste comigo de ter feito aquilo. E sentei-me a pensar porque é que eu tinha feito aquilo. E enquanto eu estava nestes pensamentos, ela veio lamber a mão que lhe bateu. E isto foi a maior lição de humildade. Porque se fosse um ser humano, tu davas uma palmada, levavas 3 ou 4. Ela veio lamber a mão que lhe bateu e veio dizer: está tudo bem. Foi o que ela me quis dizer. Ela percebeu a minha tristeza e veio-me consolar. E isto é uma lição de humildade e de amor lindíssima. Porque é o amor cura, o Temos amor tanto acolhe, para aprender com os animais. o amor não rejeita, o amor acolhe, o amor vê para lá do que é visível. Porque estas ações que nós temos não nos definem, não é o que nós somos. Então, mas tivemos aquela ação porque temos uma história, porque temos uma ferida para tratar, porque quando o outro vem porque é que eu me irrito às vezes com as pessoas? Eu tenho muitas estas coisas, eu sou facilmente irritável, não é? Com um carneiro, e eu depois paro e pergunto, mas porquê que isto me irritou? O que é que isto despoltou? Está em mim, não está no outro. Não é? Porque o outro pode fazer as maiores barbaridades, que se eu estiver bem, aquilo não me afeta. Quando me afeta é porque alguma coisa. Por isso é que nós temos, a astrologia é tão bem feita, não é? Que o signo complementar oposto do carneiro, que faz a afirmação eu sou, é a balança, é o que me traz a notícia do outro. E o outro traz sempre notícias de mim. Então, ter esta coragem de viver menos a correr, permitir-nos morrer. Não nós andamos a sobreviver. Nós andamos a fazer da suportabilidade da dor a substituta da alegria. E isso não é viver, isso não é alegria. E nós somos chamados à alegria, ao gelado vivo também. Nós somos chamados à alegria, nós somos chamados ao amor, nós somos chamados ao que é bom. Portanto, temos sempre essa escolha. Não temos que nos martirizar quando não conseguimos escolher, mas é uma escolha. Uma última mensagem para quem está a passar por um desafio, para quem está numa fase de vida assim mais intensa, mais complicada. O que é que essa pessoa pode usar na astrologia? O que é que ela pode esperar da astrologia de forma a que lhe dê alguma orientação? Bom, se a pessoa conhecer o seu mapa, consegue perceber para que é que aquilo lhe está a acontecer. Repara, isto não é fácil quando alguém está metido no meio de uma guerra. Dizer a alguém que tem que viver o processo da guerra e que era preciso. Não é? É muito complicado. Mas a astrologia pode sempre ajudar a perceber e a perceber as ferramentas que tem em si para conseguir ultrapassar e para conhecer-se, perceber porque é que aquilo está a acontecer. E depois nós temos que saber que tudo passa. Nada é definitivo. E, portanto, perceber o que é que eu posso fazer. Não é? Há situações muito tramadas na vida.
Não é fácil, não se pode dizer a uma pessoa que está metida a levar com bombardeamentos de casas todos os dias: tu precisavas disto, não é? Que a pessoa manda-me bugiar e com toda a razão. Acolher sem amor. Acolher sem amor. E perceber que a densidade quer dizer alguma coisa sobre nós. Perceber o quê? E colocarmos à disposição. Nós queremos muito o pseudo-controle. Eu quero que as coisas sejam assim. E às vezes o que nós queremos não é o que nós precisamos, não é o que nos vai ajudar. Então, se calhar acolher-me em amor e tornar-me disponível para acolher o que está a passar. Nem sempre é fácil, mas quando eu consigo, e muitas vezes leva muito tempo a perceber o sentido de alguma coisa, não é? Porque é que morrem pais e filhos, ou pais e os filhos a verem os pais morrerem? Ou porque é que um pai tem que ir para uma guerra e despedir-se da família e não sabe se volta? São situações de extremo, não é? Ou quando nós temos uma doença muito grave e estamos a morrer, é muito complicado. O amor é sempre a resposta. Não importa a pergunta, não é? Santo Agostinho tem essa frase fabulosa que diz: o amor é sempre a resposta, não importa a pergunta, e a medida do amor é amar sem medida. O amor pode tudo. Concordo assim a 100%. E É. relembrar que o amor começa connosco próprios. Portanto, é muito mais fácil nós sentirmos amor pelo outro quando nós sentimos por nós mesmos, porque já temos essa energia dentro de nós. Se não tivermos essa energia dentro de nós, é quase impossível nós termos amor pelo outro. E outra coisa importantíssima é sermos agradecidos. Há sempre qualquer coisa para agradecer. Sem dúvida. Por muito dura que a situação seja, há sempre qualquer coisa para agradecer. E isso é muito importante. Não é? E para quem tem as chamadas vidas normais, ter esta consciência de que acordar todas as manhãs é um milagre. E agradecer esse primeiro milagre que é o da vida. Que mensagens tão poderosas foram passadas aqui, Terezinha. Obrigada. Obrigada eu, querida Raquel. Obrigada por esta segunda conversa. Portanto, eu ainda fiquei mais enriquecida. Mais motivos para conversar. É verdade, e eu fiquei ainda mais enriquecida porque foram mais. Falámos sobre mais coisas diferentes, portanto, eu é que fiquei enriquecida com as duas conversas. Muito obrigada, minha querida Raquel. Portanto, agradeço de coração o seu tempo, a sua disponibilidade, o seu conhecimento, a sua alegria, e nós entraremos em contacto muito em breve, com certeza. Vou deixar aqui as informações todas no podcast. A vocês que nos estão a ver, muito obrigada por estarem desse lado. Partilhem, comentam, subscrevam o canal e nós encontramos no próximo episódio. Até lá!